Graça e paz a todos os irmãos, tudo bem? Gutierre Oliveira para mais um momento de devocional para falar um pouco da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu quero trazer uma palavra para a meditação dos irmãos que está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, que narra uma história de uma mulher que era muito sábia, uma mulher prudente, uma mulher diligente, uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Uma mulher cujas características são fundamentais para uma mulher edificar a sua casa. 1 Samuel capítulo 25, versículo 3, diz o seguinte: E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. A história vai nos dizer que Davi, fugindo de Saul, ele se fugentou no deserto com os seus homens. E numa certa feita, Davi, ele sabendo da fama de Nabal, que era um homem muito rico, um homem muito próspero, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Davi, com os seus soldados, com os seus homens valentes, envia 10 mensageiros a Nabal, que estava tosqueando as suas ovelhas, cortando a lã. Mandou 10 homens pedindo que Nabal cedesse alguma cabra, alguma ovelha, para servir de alimento para os seus homens, porque eles dependiam de doações, porque eles estavam no deserto. E Nabal, sendo muito sarcástico, sendo um homem de coração duro, porque Nabal, o significado do nome Nabal é um homem tolo. E Nabal poderia muito bem dar um alimento para Davi, para os seus homens se alimentarem. E Nabal, endurecendo seu coração, negou o alimento a Davi, negou o alimento aos seus homens, e se não bastasse somente negar, Nabal não aceitou as boas novas, a paz, porque Davi enviou paz à casa de Nabal. Que a paz esteja convosco. Nabal, em vez de somente dar o alimento e agradecer, não, endureceu seu coração e falou quem é Davi? Quem é esse da casa de Jessé? Davi, sendo quem ele era, ungido rei por Deus, um homem valente, guerreiro, porque só pelo fato de Davi estar naquela região, de uma certa forma ele protegia os animais, o rebanho de Nabal. Porque imagina, 400, 600 soldados na redondeza daquela região, de uma certa forma protegia, porque as pessoas temiam ao exército. E Nabal, endurecendo seu coração, insultou Davi. E Davi ficou sabendo e cirou-se. Davi, o instinto dele, a reação dele, muitas das vezes são as nossas reações. Agimos com a carne. Não somos diligentes, que a Bíblia diz, Jesus diz que nós devemos amar o nosso inimigo. Davi não. Davi se revoltou, se levantou, juntou 400 dos seus soldados, de homens valentes, que era de batalha, pegou a espada, vamos pegar a espada e vamos ao encontro deste homem, e vamos matar todos eles. A Bíblia vai dizer que uma mulher, cujo nome é Abigail, era uma mulher que tinha características que eu quero passar para você. Você que me ouve, você que é uma mulher, você que é uma serva do Senhor, você que é uma mulher do lar, que ora pela sua família, que cuida da tua casa, você tem que ter as virtudes de Abigail.
E dentre elas, eu quero citar 3 para você. Eu quero citar 3 virtudes dessa mulher de Deus para você. Que a primeira virtude, que ela era uma mulher prudente, que ela soube agir no momento de ameaça. Na hora que o servo de Nabal, porque Nabal tinha um coração duro, ele não aceitava conselhos, ele não aceitava que ninguém falasse com ele. Ele não aceitava. Então, na hora que o servo dele viu aquilo que ele fez, aquilo que ele falou para os homens de Davi, ele foi logo, correu ao encontro de Abigail e falou tudo que ele fez, tudo que aquilo que ele falara com os mensageiros de Davi. E Abigail, ela soube agir no momento de crise. Quantas vezes nós nos deparamos por problemas e não sabemos agir neste momento? Muitas das vezes o nosso corpo trava e não sabemos agir no momento de dificuldade. Mas Abigail era uma mulher prudente, era uma mulher guiada pelo Espírito Santo, era uma mulher que sabia o que ela queria, ela sabia qual era o objetivo dela, ela tinha um alvo, era uma mulher que cuidava da tua casa. Primeira virtude de Abigail, era uma mulher prudente, soube agir no seu momento de dificuldade. A segunda virtude de Abigail é que ela teve um caráter diligente e sábio. Abigail, no momento que ela soube, ela se levantou, tomou a iniciativa e foi correndo juntar coisas, juntar alimento, juntar pão, juntar frutas, juntar tudo que ela pôde, tudo aquilo que ela podia juntar, ela juntou, colocou no seu jumento, com toda a sua sabedoria, ela juntou aqueles alimentos, tudo que podia, ela colocou no seu jumento e foi ao encontro de Davi. E uma coisa que eu quero deixar aqui claro, que a Bíblia diz que ela não comunicou a Nabal que ela estaria indo ao encontro de Davi. Porque quantas mulheres hoje, nos nossos dias, que querem se levantar para levar algo para o rei, mulheres que se levantam hoje em dia, querem ao encontro, trazendo para o âmbito espiritual, quer se derramar aos pés de Deus, e se ela contar para o seu marido, contar para o seu cônjuge, para o seu companheiro, ela muitas das vezes é impedida. E quantas mulheres hoje em dia, no nosso século, nos nossos tempos, são impedidas de ir ao encontro do rei, do nosso Deus. Muitas mulheres são impedidas de ir ao encontro de Deus por homens com os mesmos temperamentos que Nabal. Quantas mulheres que são frustradas por causa de homens igual a Nabal, homem que não aceita conselho, homens que não aceita que a sua mulher vá ao encontro de Deus. Mas Abigail, ela, deixando o seu marido, não falou para o seu marido. Abigail, ela não falou para o seu marido e foi ao encontro de Davi com o objetivo de trazer paz para a sua casa. Quantas vezes você sai do meio do problema, a tempestade já está te dominando, o problema já está te dominando, e quantas vezes você, sem força, você junta o melhor que você tem e vai ao encontro de Deus para poder buscar algo para a sua casa. Muitas das vezes buscar um renovo, buscar algo espiritual, muitas das vezes buscar prosperidade no financeiro ou no âmbito familiar, para tentar apaziguar as coisas na sua casa. Essa é a segunda virtude de Abigail, diligente e sábio. Terceira virtude de Abigail, ela tinha um caráter conciliador, queria
conciliar as coisas, porque Davi estava vindo ao seu encontro com o objetivo de destruir tudo. A Bíblia diz que, 1 Samuel capítulo 25, que Davi queria vir ao encontro para poder destruir tudo, acabar com tudo. Mas da mesma forma que Davi estava vindo com todo o seu furor, Abigail estava indo ao seu encontro com todo o amor. Davi vinha sem saber que Abigail estava indo, mas Abigail estava indo e ela se encontra com Davi e ela se humilha aos pés de Davi. No capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 24, olha o que a Bíblia vai dizer. E Abigail se lançou aos pés de Davi e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Ela se humilha aos pés de Davi. Salomão, no seu livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, ele diz que a palavra branda desvia o furor. Abigail, ela era uma mulher sábia, uma mulher prudente, que em vez de suscitar a ira, ela foi com todo amor pedindo misericórdia a Davi. E Davi, vendo a sua humilhação, aliviou-se o fardo, o peso em cima da família daquela mulher. Quantas vezes a família paga pelo mal falado pela apenas uma pessoa? No caso era Nabal. A família toda ia pagar por um mal que ele falou, a sua língua falou, a sua boca falou. Iria pagar a família toda, inclusive o seu filho, todos os homens, todos iam pagar por um mal que uma pessoa apenas fez. Às vezes abrimos nossas bocas para falar palavras de maldição, palavra que vai trazer um mal não apenas para a pessoa que falou, e sim para toda a família, prejudicando toda a família. Quantas vezes nós vemos esse tipo de coisa, mas nem todas as famílias têm uma mulher igual a Abigail, que era uma mulher que lida com as coisas não com a carne, mas com o espírito. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Que você possa ser sábia para poder lidar com as provações, com as dificuldades. E Davi alivia aquele mal que iria fazer com a família de Abigail. E Abigail, voltando para a sua casa, chegou em casa, encontrou o banquete de rei que Nabal havia feito, e ele embriagado, todo bêbado, jogado no canto. Quantas mulheres sofrem hoje em dia por um tolo embriagado em casa, que muitas das vezes não só apenas impede de ir ao encontro do rei, mas também que maltrata, que bate, que machuca, e que faz os banquetes para todo mundo, mas não pode dar uma coisa para o rei. Que essa mensagem sirva de reflexão para a sua vida. Que você tenha as características, tenha o mesmo espírito que Abigail tinha. Primeiro, seja prudente. Segundo, tenha um caráter diligente e sábia.
Terceiro, tenha um caráter conciliador. Tenta, da sua maneira, do seu jeito, pedindo orientação, pedindo discernimento ao Espírito Santo para poder te conduzir, para em vez de trazer ódio para a sua casa, em vez disso, para apaziguar aquilo que havia vindo ao seu encontro de mal. E que Deus possa te dar sabedoria, te dar discernimento, te dar paz, te dar tranquilidade, que ao meio do caos Ele possa te conduzir para poder salvar a tua casa e a tua família. Amém? Eu peço que você encurve a sua cabeça, feche o seu olho, para que nós possamos falar um pouco com Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, por mais essa palavra que nós passamos aqui, por mais este momento, Senhor, que nós passamos com os teus filhos, que ouve, Senhor, a minha voz. Senhor, quantas mulheres, quantos homens, quantas famílias estão sendo destruídas por uma palavra jogada ao vento. Senhor, mas que o Senhor levanta homens sábios, mulheres sábias, para poder levantar e edificar a tua casa. Jesus, que nós possamos ter essas virtudes para podermos, ó Deus, conseguir vencer as nossas dificuldades. Que nós possamos ser calmo, manso, que possamos amar mais aos nossos inimigos e orar, Senhor, por aqueles que nos perseguem. Senhor, abençoa cada um, toma nas tuas mãos. Guia, Senhor, os passos e abençoa. É que eu te peço neste momento e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.